sobre a luz do mundo. Todo ser humano, servo de Deus, quando ele aceita Jesus, nada é por acaso. A verdade, quando o tema da campanha, conhecereis a verdade te libertará. Se eu e você nesta noite estamos aqui, foi porque um dia a verdade chegou até nós. Um dia Deus usou alguém. A nossa vida, eu sempre uso um costume de dizer que ela é como se fosse esse livro aqui. Todo livro, ele tem um começo, meio e fim. Assim é a nossa vida. Por isso Salomão, em toda a sua sabedoria, escreveu no livro de Eclesiastes, capítulo 3, que há um tempo para todas as coisas. Há tempo de nascer, há tempo de crescer e há tempo de morrer. A nossa vida é como um livro. Quando nascemos, Deus ele vai registrar já o primeiro dia, o primeiro choro. Quando falamos a primeira palavra, Deus já vai registrando tudo na nossa vida. Os primeiros ensinamentos, os primeiros passos que damos. Deus ele vai registrando tudo, até mesmo o primeiro trago de cigarro que a gente deu. A primeira vacilada no pecado que nós damos já está sendo registrada. E cada dia que passa, o dia a dia vai passando, e cada dia que passa, uma página desse livro, ela vai sendo folheada. Esse livro da nossa vida, ela vai sendo folheada. Só que um dia que chega a verdade até nós, pecadores, nós se arrependemos, porque o Espírito Santo ele veio para convencer o homem do pecado, do juízo e da justiça. Quando a palavra ela chega, ela vem e liberta o homem. Muitos pensam que libertação é colocar a mão sobre a cabeça de uma pessoa e expulsar um demônio para libertar. E isso não é libertação, isso é manifestação. A manifestação ela tem diferença da libertação. Quando há uma manifestação, se sair o demônio, ele vai andar em lugares áridos. Mas se ele andar por esses lugares áridos e não achando repouso, ele vai voltar para onde ele saiu, de onde ele saiu. E se ele chegar e achar a casa vazia, ele chama mais 8 demônios e entra lá. Então aquela pessoa não foi liberta. Então aquela casa não pode estar vazia. Tem que estar com o quê? Com o Espírito Santo de Deus. Tem que estar blindado pelo Espírito Santo de Deus. Então, quando a palavra chegou até nós que estamos aqui nesta noite, Deus ele trouxe um temor dentro de nós. Um temor do quê? Um temor de saber que se morrer sem Deus, sem Jesus, o que nos espera ao lago de fogo? O que nos espera é o inferno, a condenação da alma. Então quando esta palavra chegou até nós, trouxe um temor. Ou talvez a mensagem da cruz chegou até nós, trouxe um desejo de conhecer mais desse Jesus. Conhecer mais quem é esse mestre, esse homem tão bondoso que era o verbo que se fez carne e que habitou entre os homens. O desejo ardente surgiu no coração de você. E talvez vai surgir no coração de muitos que ainda não conhecem a verdade. Porque ouvir falar de Jesus é uma coisa, conhecer Jesus é outra. Glória a Deus. Então nós tivemos o desejo de conhecer esse Jesus que falaram para nós. E de que forma que conhecemos Ele? Através da nossa consagração, renúncia do pecado. Porque Deus falou no livro de Isaías, capítulo 59, versículo 1. A minha mão não está encolhida para que não possa salvar. Meus ouvidos não estão tapados para que não possa ouvir a tua oração. Mas os vossos pecados causam divisão entre vós e o vosso Deus. Então há uma divisão entre o homem e Deus que é o pecado. Para que esse pecado fosse retirado, precisava um sacrifício de um cordeiro. No tempo de Moisés, escolhia-se a primícia da sua ovelha. A primícia de cada um que cuidava de ovelhas, pastores, era tirado de cada família a sua ovelha sem mácula, sem mancha, levada ao sumo sacerdote, colocada sobre a lenha, sobre o altar, derramado sangue, queimado e incenso a Deus para a remissão do pecado das pessoas. Mas Jesus, o Filho de Deus, ele veio como cordeiro, como ovelha muda, não para purificar os pecados do judeu, mas para purificar os pecados de toda a raça humana. Por isso que ele rasgou o véu e ele disse: agora está consumado o meu sangue, aquele que crê em mim será salvo, mas aquele que não crê está condenado. Houve uma oportunidade de agora o homem
Então todos os pecadores, seja ladrão, drogado, prostituta, lésbica, seja o que for o tipo de pecado, pecador que está cometendo homicídio, roubo, tráfico, drogas, ele tem uma chance de mudar de vida. Ele tem uma chance de ser uma nova criatura. E a Bíblia diz que quando ele conhece Jesus, certamente ele nasce de volta. Quando Jesus encontrou Nicodemos, ele disse: é necessário, homem, tu nascer de novo. Nicodemos dizia assim: Senhor, mas eu conheço a lei. E Jesus falou: tu conhece, mas tu não nasceu de novo. Nicodemos, um homem estudado, um doutor em Israel, que conhecia a Bíblia, mas não obedecia a ela. Então o que adianta o homem dizer que conhece? Porque até mesmo os demônios, a Bíblia diz que eles conhecem e estremecem, mas não obedecem. Então a necessidade de um homem agora mudar suas obras, as suas atitudes. Porque agora a mão que roubava, não rouba mais. Aleluia. Quando encontra Jesus, aquela mão que roubava, que matava, que o diabo usava aquela mão para puxar o gatilho, dar uma facada, dar um tiro, surrar alguém, brigar. Agora essa mão não é mais usada para isso. Porque quando o Espírito Santo toma conta dessa mão, agora ele vai usar para orar por pessoas, para colocar a mão no enfermo e ser curado, para expulsar demônio. Agora essa mão vai ser usada até mesmo para arrancar do dinheiro e dar uma cesta básica, ofertar e ajudar alguém. É por isso que o homem, quando ele encontra Jesus, ele passa a ser o que nós vimos aqui. Ele passa a ser a luz do mundo. E essa luz agora ela vai brilhar no meio das trevas. Porque a Bíblia diz que o mundo jaz do maligno. E se o mundo já é dominado pelo maligno, certamente esse mundo está coberto de trevas. Porque o maligno não tem luz. Mas então Jesus disse: vós sois a luz do mundo. Deus chamou nós para iluminar essa terra. Jesus não chamou nós para ser luz dentro da igreja. Jesus chamou nós para ser luz do mundo. Então é muito diferente de nós ser luz só aqui dentro. Ser luz do mundo quer dizer ser luz aonde você pisar a planta dos seus pés. Aonde você andar, as pessoas olhar para você e dizer: olha, lá vai o homem de Deus. Lá vai uma mulher de Deus. Aquele é o verdadeiro homem de Deus. Aí Jesus disse assim: para que vejam as vossas boas obras e glorifique ao meu Pai que estás no céu. Aleluia! Muitos dizem: quando der esmola, dá no oculto e tal, né? Quando for fazer alguma coisa, dá no oculto. Não. Jesus quer que nós faça diante dos olhos dos homens. Que é isso, irmão? Mas Jesus falou que é hipocrisia, porque os fariseus faziam para ser visto pelos homens. Não. Jesus, ele quer que o homem não se engrandeça diante das obras que ele faz, que ele não deixa a soberba invadir teu coração. Mas Jesus não disse que é para fazer no escondido, não. Jesus disse assim: que reflita as vossas boas obras diante dos homens, para que glorifique meu Pai que está no céu. Glória a Deus. A importância de um pai, de uma mãe deixar o seu filho ver as boas obras que ele faz, né? Como a irmã estava contando aquele dia. Tem que fazer as obras boas diante dos olhos dos teus filhos para dar exemplo para eles. Aleluia, Deus. Tem que fazer obras boas diante dos olhos dos irmãos da igreja para dar exemplo para eles também. Dar as boas obras aí fora no mundo, diante da sociedade, para dar exemplo também para a sociedade. No trabalho também, dar um bom testemunho, boas obras, boas atitudes, para que aqueles que estão trabalhando, que não conhecem a Deus, possam ver nós e dizer: olha, você é o verdadeiro crente, eu quero servir o mesmo Jesus que você. Eu quero ser que nem você, para que acenda o desejo no coração dos ímpios de ser um cristão. Agora, se nós vivemos uma vida relaxada, uma vida de mau testemunho, com certeza muitos serão escandalizados e o nome de Deus será blasfemado. Tem uma passagem que diz assim: que o nome de Deus é blasfemado diante do gentil por causa da vergonha de alguns. Então muitos hoje em dia, meus irmãos, não estão mais sendo a luz do mundo. Muitos hoje em dia, meus irmãos, eles são luz em cima do altar, mas aí lá fora eles são trevas. Dentro da igreja ele é um crente, fala em língua,
língua, profetiza, prega, pula, mas lá fora faz fofoca diante dos ímpios. Fala mal do irmão, ninguém presta para ele. É um filho do diabo, é um hipócrita. Porque Jesus falou também para aqueles fariseus: vocês são filhos do diabo, porque o vosso pai é o pai da mentira, e ele mente e vocês mentem também, então vocês são filhos do diabo. Então o que acontece? O crente que aqui fala a verdade, mas lá fora conta mentira, não é filho de Deus. A Bíblia diz que não pode jorrar de uma mesma fonte água doce e salgada. Jesus falou: conhecereis os falsos profetas pelos frutos, porque toda árvore ela não é conhecida pela folha, pela beleza, pelo tronco, mas ela é conhecida pelo fruto. Sabeis que é um pé de banana porque tem banana? Sabeis que é um pé de maçã porque tem maçã? Sabeis que é um pé de limão porque tem limão? Cada pé, cada árvore tem os seus frutos. Aí Jesus vai dizer assim, lá o apóstolo Paulo vai dizer assim, que os frutos do Espírito são amor, bondade, longanimidade, mansidão, fé, domínio próprio, caridade. Então o servo de Deus que tem o Espírito Santo, você vai conhecer ele pelo quê? Pelos frutos que ele apresenta. Né? O próprio Deus, ele disse assim: nem todo que chamar Senhor, Senhor, entrará no reino do céu. Então veja só, muitos dirão naquele dia: Senhor, em teu nome eu preguei, profetizei, revelei. Então veja que dons não salvam o homem. Mas muitos também naquele dia Jesus vai dizer: tive fome e deste-me de comer. Obras salvam os homens. Dons não salvam, mas as boas obras salvam. Então veja a diferença de um verdadeiro servo de Deus que você vê hoje. Às vezes ele prega muito, profetiza muito, mas entrega muito pouco cesta básica. Alimenta muito pouco o seu próximo, né? Abraça muito pouco aqueles que caem, chora muito pouco por aqueles que desviam, ou por aqueles que morrem sem salvação, né? Cadê o amor, meus irmãos? Deus, ele quer mais isso nos cristãos dessa era. As boas obras refletidas em amor. Eu peço que você abra a Bíblia comigo agora, vamos lá. Mais um texto da palavra de Deus, né? Abra o livro de Tiago, capítulo 2. Tiago, capítulo 2, aleluia. Versículo 17. Vamos lá. Tiago 2,17. Glória a Jesus. Que diz assim o texto: assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesmo. Vamos ler o 14. Meus irmãos, que aproveita se alguém vos disser que tem fé e não tiver obras, porventura a fé pode salvá-lo? Amém, irmãos, até aí, pode tomar assento. Aqui o apóstolo Paulo está dizendo que se o homem disser que tem fé e não tiver as boas obras, não vai ser salvo. Porque a fé sem obras é morta. Da mesma forma, o homem disser que tem boas obras e não tem fé no Filho de Deus também não será salvo. A fé e as obras, elas são juntas. Eu vejo muitas das vezes, meus irmãos, tem pessoas que falam: mas eu não recebo um milagre porque não tem fé. Não é porque não tem fé. Às vezes acredita que Deus possa fazer um milagre. O problema é que não tem obras, aí aquela fé fica sem força. Porque a Bíblia diz assim que naquele dia o Senhor irá buscar um povo exclusivo, zeloso e de boas obras. Então veja aí, Jesus vem buscar um povo de boas obras. As obras, elas imputam a fé. Quando uma pessoa ela tem fé, ela tem a obra junto, nada pode abalar ela. Glória a Deus, aleluia. Abraão ele teve fé em Deus, mas também o que justificou ele não foi tanto a fé dele, mas as obras dele, né? Ao ponto de ele deixar sua família, ouvir a voz de Deus, sair com a malinha, né? Quem sabe só com a trouxinha de roupa e ir sem destino aonde Deus tinha prometido para ele. Aleluia. Isto é fé com atitudes, ou seja, ele tomou atitude. Imagine se Deus fala para ele: Abraão, sai do meio da tua parentela
para uma terra aonde você não conhece, e ele fica por ali, eu tenho fé em Deus, mas fica por ali, e não tem aquela obra, aquela atitude de sair, nunca ele seria abençoado da forma que foi. Diga glória a Deus. Então nós temos que ter as boas obras. Temos fé em Jesus. Jesus curou, então nós temos que curar também. Jesus alimentou 5.000 pessoas, fora crianças e mulheres ainda ali com 5 pães e 2 peixinhos. Então nós também temos que tentar alimentar as pessoas. Se Jesus alimentou, por que nós não podemos ver o nosso irmão lá passando fome e tirar do nosso bolso ali, quem sabe, nós estamos com dinheiro, o bolso cheio de dinheiro, por que não podemos tirar ele para ajudar aquela pessoa? É isso que Deus quer da igreja. Quando Jesus, o apóstolo Paulo, falou assim, numa das suas cartas, sede meu imitador, como eu sou de Cristo. Então veja só, Paulo imitava Cristo, e se Paulo imitava Cristo, ele fazia tudo o que Cristo fazia. E é isso que Jesus quer de nós, igreja, que nós sejamos um pouquinho parecidos com Ele, um pouquinho igual a Ele foi. Ele tomou um tapa aqui, ele não devolveu outro, ele virou a outra face. E ele ensinou assim a igreja assim: não importa se o mundo te caluniia, ora por aquele que te maldiz. Não amaldiçoe ele, mas abençoai aqueles que nos maldizem. Perdão. O perdão é o vínculo da perfeição. O perdão, ele quebra todas as barreiras que Satanás impõe. Aí Pedro falou: Senhor, devo perdoar só 7 vezes? Quando o meu irmão pegar com ele, não, 70 vezes 7. A medida do perdão. Então veja que tudo isso vai mostrar a luz diante dos homens. Essas boas atitudes nossas vai mostrar que nós estamos sendo luz no meio das trevas. E olha só, o diabo, a Bíblia diz que ele anda ao nosso derredor, bramando e rugindo como um leão, procurando alguém para tragar. E ele anda ao derredor sendo o quê? Um acusador diante de Deus. Veja que lá no capítulo 3 de Zacarias, livro de Zacarias, capítulo 3, a Bíblia diz que existiu um homem chamado sumo sacerdote Josué, escolhido junto com Zorobabel para reconstruir o segundo templo. Após o exílio babilônico, 70 anos, eles voltariam a reconstruir. Mas ele estava com as suas vestes sujas de pecado. Um sumo sacerdote que estava em pecado, mas estava ali em pecado e o diabo estava acusando ele, a Bíblia diz. A Bíblia diz que o diabo acusava Josué. Mas de repente um anjo veio do céu, através do arrependimento de Josué, o anjo veio e meteu a espada no diabo e purificou as vestes de Josué. E tirou as vestes sujas e colocou as vestes novas, vestes limpas. Então veja que o diabo ele acusa nós. Só que quando nós se arrependemos, Deus nos justifica diante de Satanás. Agora Jó ele já não conseguiu, ele tentou. Mas olha só, meus irmãos, Deus falando com Satanás, Deus falou assim: viste o meu servo Jó? E o diabo falou: eu vejo ele direto, porque ele anda ao derredor, ele vê tudo que nós fazemos. Os demônios veem o que nós fazemos. E pode ter certeza que ele acusa se nós estivermos em pecado. Mas se nós também estiver arrependido, ele não tem do que acusar, porque o próprio Deus diz: olha, ele pecou, mas ele também se arrependeu. Ele falhou, Satanás, mas você não pode tocar nele, porque olha só, ele está ali de joelho dobrado, pedindo perdão para mim. E o sangue do meu filho o purifica. Você viu só que coisa tremenda, meus irmãos? Isso é o mundo espiritual. E para isso, quando nós somos luz do mundo, nós somos essa lâmpada que não pode estar escondida debaixo da mesa, no velador ou ali na casa. Ou seja, nós que temos chamado missionário, evangelista, que eu sou, pastor, nós não podemos ficar aqui dentro de 4 paredes, meus irmãos, nós não somos luz do mundo. Nós estamos sendo luz dentro da igreja. Na igreja vem as pessoas que precisam, mas daí aquelas pessoas que não vêm na igreja nunca vai ver nós. Então nós precisamos andar e atrás daquelas ovelhas perdidas da casa de Israel também. Andar na rua com o nosso bom testemunho.
testemunho e pregar, falar de Jesus. Nem que seja poucas palavras, mas deixar aquela semente semeada, né? Tem que ser que nem aquele semeador. Eis que o semeador saiu a semear. Lança a semente, deixa que o Espírito Santo dá o crescimento. É Ele que faz a obra, é o Espírito Santo que convence. A palavra é a semente, mas o Espírito Santo é o que faz com que essa terra seja fértil. Diga glória a Deus. Amém, meus irmãos? Que fique esta palavra para a nossa meditação então esta noite. Que Deus abençoe cada um dos irmãos de uma forma gloriosa, né? Se coloque em pé então no nome de Jesus. Não vamos muito além, né? Devido ao horário. E vamos passar para o servo do Senhor aqui. O Simão Cleverson, né? Mas, irmãos, tem alguém com algum tipo de enfermidade? Alguns irmãos têm algum tipo de enfermidade aí no corpo de vocês? Querem fazer uma prova com Deus? Tem alguém? O irmão está pulando o olho, vem aqui. Vamos orar, né? Se tiver algum enfermo, vamos fazer prova de Deus, irmão. Jesus está aqui em nosso meio, né? Vamos orar aqui, vamos repreender as enfermidades. Temos que usar a nossa fé, né? Em nome de Jesus. Vamos orar pelo Senhor do Senhor. Meu Deus e meu Pai, Senhor Jesus, toca na vista dele aqui agora, Jesus. Toca com fogo, Jesus. Para a honra e a glória do teu nome, meu Pai. Este mal que está na vista do teu céu, esse ardume que ele sente, Pai, vai queimando e vai repreendendo agora com fogo. No nome de Jesus, que ele nunca mais venha sentir, meu Pai. No nome de Jesus, todo mal nas vistas dele, sai. No nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. A alma. Vamos orar pela serva do Senhor. Meu Deus e meu Pai, aonde tiver alojado uma enfermidade no corpo dessa mulher, meu Pai, Deus querido, Deus poderoso, peço que o anjo do Senhor toque agora. Vai dando graça, Pai, para a tua filha, Jesus. Vai renovando a vida dela, Pai. Vai dando força para ela vencer, meu Pai. No nome de Jesus agora, Senhor. Vai tocando também no ombro dela, meu Pai. Toca com fogo aqui agora, Pai. Se tiver uma enfermidade no ombro dela, vai queimando agora, Jesus. Vai queimando com fogo aqui agora, Pai. Pelo poder que é no teu sangue. No nome de Jesus, que todo mal sai. No nome de Jesus, Senhor Deus. Vai dando graça. Vai usando.